Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, o canal Autismo com Leveza. Aqui a gente fala sobre autismo de forma leve e descontraída para ajudar você que é pai, mãe de autista ou profissional da área e que quer entender um pouco mais a respeito do assunto, tendo a visão de uma mãe. E eu queria falar hoje sobre uma pergunta que me fazem demais nas minhas redes sociais. Como foi o diagnóstico do Vinícius? Eu já tenho um post falando sobre isso lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não segue, segue lá a gente no Instagram, Autismo com Leveza. Mas eu nunca fiz um vídeo aqui falando sobre o diagnóstico dele, né? Como foi. E o Vinícius foi diagnosticado, eu considero cedo, né? Pelas histórias, pelos relatos que eu escuto, né? Com 1 ano e 5 meses nós tivemos a nossa primeira consulta com o neuro. Com 1 ano e 6 meses ele estava iniciando já as intervenções, mesmo sem diagnóstico confirmado. E com 1 ano e 11 meses ele já tinha um diagnóstico confirmado e já tinha aí quase 6 meses de terapia, né? Então a gente já via muito o resultado dessa terapia. E aí, começando, vamos falar sobre o Vinícius. A gestação do Vinícius foi muito tranquila. O parto foi parto normal, foi sem nenhuma intervenção. Ele foi amamentado na primeira hora. Ele mamou exclusivo durante os primeiros 6 meses. Então, foi tudo aquilo que reza a cartilha, né? Dos livros, do esperado, do indicado, tudo. Não teve nenhuma intervenção, nada que dissesse assim, ah, mas isso aqui não, nada, sabe? Ele teve um desenvolvimento motor todo dentro do esperado, na verdade, até antecipado um pouco. A pediatra, em cada consulta que a gente ia, ficava mais espantada, como ele tinha uma força muscular, como ele sentou rápido, ele virou rápido, ele engatinhou rápido, tudo isso. Então, de desenvolvimento motor, ele não teve nenhum atraso. O que eu senti falta? Quando ele começou na introdução alimentar, ali com 6 meses, que foi outra coisa diferente também, ele não me deu trabalho nenhum na introdução alimentar. Então eu tinha muitas amigas com filhos na mesma faixa etária, né? E eu vi assim o caos que foi esse momento para a grande maioria das mães, do bebê não querer comer, só pegar na comida e não comer nada, e aquela peleja. E o Vinícius, desde o começo, ele aceitava tudo que era oferecido. Então assim, a primeira fruta que ele comeu uma pera inteira, tipo assim, com 6 meses, na hora que o menino tá conhecendo a fruta, ele sentou e comeu uma pera todinha, sem nem reclamar, adorando. Então eu achava isso ótimo, né? Disse, ai, graças a Deus, o menino vai dar trabalho para comer. E depois o neuro foi me dizer que, na verdade, já podia ser um sinal de passividade dele, né? Ele aceitava tudo e o esperado é que o bebê rejeite mesmo nessa fase, porque é novo para ele. Então, o cuspir o alimento é esperado, o bebê empurrar com a língua é esperado. E eu não sabia de nada disso, né? Então, na introdução alimentar dele, sempre que ele comia, eu comemorava, né? Eu, ei, muito bem, filho. Pegava as mãozinhas dele, batia palminhas. Comecei ali a tentar ensinar ele a bater palmas. Ele fez 8 meses, 9, 10 e nada de bater palma. E aí toda consulta da pediatra, ela perguntava, e aí, como é que ele tá? E eu dizia, doutora, ele tá ótimo, mas ele não bate palmas. E ela, ah, mas é assim mesmo, ele não vê graça, né? Ele faz outras coisas, vai ver, ele não vê graça nisso. Fez 1 ano e nada de bater palmas, né? Então, assim, era uma coisa que me inquietava já desde os 8 meses, mais ou menos. Mas eu ouvia sempre aquela história, tanto da pediatra quanto das pessoas que estavam ao nosso redor. Ai, porque ele não vê graça, olha o que ele faz, olha isso, olha aquilo, né? É porque ele não vê graça nisso aí. E ali, depois dos 10 meses, eu voltei a trabalhar e eu comecei a notar que ele não estava ganhando habilidades como antes. Que antes a gente, tipo, todo dia tinha uma novidade, né? Ai, o que o Vinícius fez de novo hoje? O que ele aprendeu de novo? E ali por volta dos 9, 10 meses deu uma estagnada nisso. A gente passou um tempo sem novidades, né? Então, ele já se levantava com apoio, ele já andava a casa toda com apoio, mas ele não andava solto. Ele tinha muito receio de se soltar aí, mas tudo bem, ele tinha menos de 1 ano, né? Ainda era esperado. No brincar, ele brincava muito arrastando as coisas pela casa. Então, ele tinha uma caixa de Lego
porque ele arrastava para todo canto e ele passava o dia arrastando essa caixa de Lego. Eu tinha um armarinho de cabeceira do lado da minha cama, que era pequenininho, com rodinha, e ele arrastava pela casa inteira. Então a brincadeira dele era só essa. Os brinquedos ele nem olhava, era arrastar as coisas pela casa. E aí ele fez 1 ano, nada de bater palma, nada de novidades, né? A gente não via assim, olha o que ele fez hoje. Eu chegava do trabalho, o que ele fez hoje? E ele não fazia nada de diferente. Então, não veio o tchau, não veio o mandar beijo, mesmo a gente estimulando muito, a gente fazia tchau, mandava beijo e nada, esses gestos sociais não foram aparecendo. Tinha uma tia do meu esposo que relatava sempre que ele não olhava para ela, então ela é psicóloga, inclusive. Ela segurava ele na frente dela, assim, no colo, olhava para ele e ele desviava o olhar. Sempre que ela segurava ele no colo e olhava para ele, ele desviava o olhar. E eu pensava, mas para mim ele olha, pro pai ele olha, pra avó ele olha, então, sei lá, vai ver que ele não foi muito com a cara dela, pode ser alguma coisa pessoal, né? Então, depois de 1 ano, juntando essas questões das palmas, com o brincar, com o tchau, o beijo que não veio, né? A gente decidiu, vamos colocar na escola. Aquele pensamento que passa pela cabeça de muitos pais. Vamos colocar na escola porque isso é falta de convívio com outras crianças, né? Quando a gente sabe que, na verdade, não, que mesmo sem conviver com outras crianças, eles aprendem, porque tá muita coisa ali no banco genético, né? Enfim, isso é assunto para outro vídeo, mas o que eu queria dizer é que a gente decidiu colocar na escola como forma de tentar recuperar esses atrasos, né? Eu esperava que a escola fosse, assim, a minha resposta, que quando ele começasse a ver outras crianças, a conviver com outras crianças, ele começasse a imitar elas. E aí, quando ele tinha 1 mês de escola, mais ou menos... uma coisa que eu queria lembrar sobre a escola. Sempre que eu ia buscar ele na escola, ele estava brincando com o mesmo brinquedinho, que era o quê? Era um andajar pela graminha. Então, ele ficava arrastando aquele andajar. Todo dia que eu ia buscar ele, ele estava arrastando esse andajar. E eu chamava ele para ir para casa. Primeiro, ele não se animava quando me via chegar na escola, né? O que é esperado da criança? Mamãe chegou, corre pra mamãe. Não, ele olhava pra mim, continuava lá arrastando. E ele chorava pra ir embora. Ele chorava porque eu tirava ele daquela brincadeira que ele estava gostando de arrastar lá o andadorzinho pela grama. Era comum eu sair da escola com ele chorando por estar tirando ele daquela brincadeira. E aí eu sempre chegava e perguntava pra professora, e aí, como é que ele tá? Como é que tá o Vinícius? E ela dizia, ele tá se adaptando, mas tá bem. E um dia ela me disse, só é difícil arrancar um sorriso dele. E aquela frase mexeu muito comigo, porque em casa ele era um bebê muito sorridente. Eu tenho vídeos dele morrendo de rir, da gente fingindo que tá matando uma muriçoca. Ou ele com uma piranha, jogando a piranha no chão, jogando a piranha pro alto e morrendo de rir. E aí ela me disse que era difícil arrancar um sorriso dele, que elas faziam a maior palhaçada e ele não sorria. E aí naquele dia eu peguei meu filho, eu fui pra casa e eu fui chorando até em casa. Porque ali foi quando caiu a minha ficha de que havia alguma coisa diferente no meu filho. Então naquele dia eu cheguei em casa e disse pro meu esposo, vamos marcar uma consulta com um neuro. Ele já estava querendo marcar e eu que pedia para ele esperar a escola, né? E aí a gente marcou a consulta e com 1 ano e 6 meses o Vini começou fono e terapia ocupacional 1 vez por semana. E quando ele começou as estimulações, a gente já viu muita coisa ali evoluir muito rápido, né? Com as dicas que as terapeutas nos davam, elas deram algumas instruções do que fazer em casa, né? Inclusive eu já compartilhei algumas dicas dessas aqui no canal. A gente foi seguindo as orientações delas e a gente viu ele evoluir muito rápido com aquelas dicas. Com 1 ano e 11 meses nós tivemos a confirmação do diagnóstico. E aí nós começamos também terapia ABA e passamos fono para 2 vezes por semana. Então foi essa a nossa história do diagnóstico do Vini. Eu espero que possa ajudar outras famílias que estão aí ainda em fase de investigação. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários que eu respondo. Se tiver algum assunto que vocês queiram ver por aqui, coloca nos comentários também que a gente vai
montando os vídeos que possam ajudar vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever no canal, é super importante para o meu trabalho, e compartilha com alguém que está precisando também dessas informações nesse momento, tá bom? Se você se interessar mais por sinais de alerta diretamente, eu tenho um vídeo falando sobre sinais de alerta em autismo para bebês até 18 meses, eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse foi mais para contar um pouco a nossa história, mas existem outros sinais de alerta também que vocês podem ficar atentos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.